Olá, meus queridos irmãos, uma grande alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra que Deus escolheu para nós neste dia de hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de março, primeira segunda-feira desse novo mês. Nós nos encontramos aqui agora na preparação nesses últimos dias para a Quaresma, Nesta quarta vamos celebrar a quarta-feira de cinzas. E hoje a igreja nos proporciona o evangelho que está lá em São Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. Por isso afirmemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu caminhando. Quando chegou alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele com amor e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho de hoje, certamente muito conhecido por muitos de nós, Ele nos traz o tema do seguimento de Jesus. Mais especificamente, nos fala sobre o desprendimento, o despojamento, o esvaziamento necessário para seguirmos Jesus. Aquele jovem que se aproxima e começa um diálogo com Jesus, E logo no início deste diálogo, desta conversa, nós já vemos no coração desse jovem um pouco da sua essência. Aquele jovem que tem sede de seguir Jesus. Sempre quando nós imaginamos nesse diálogo, podemos observar, nós vemos que esse jovem não tem nome, um nome específico, A palavra de Deus não especifica, para que eu e você nos coloquemos diante desse diálogo. Por isso, a primeira atitude é nos colocarmos em diálogo com Jesus. Lembrar que esse encontro com a palavra é um encontro com uma pessoa, é um encontro com Jesus, que nós somos chamados a vivenciar diariamente. Temos a coragem de dar esse passo e conversar com Ele. E esse jovem, ele procura Jesus e com uma pergunta muito sincera: o que fazer para ganhar a vida eterna? Não era um jovem à toa, não era um jovem, uma pessoa que talvez estava almejando ganhos terrenos, enfim. Não, existia uma sede de Deus, existia uma sede de eternidade no coração daquele rapaz. E Jesus, na sua primeira resposta neste diálogo, logo afirma: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Aqui nós podemos pensar que Jesus deu uma resposta até um pouco fria, até um pouco, talvez, grosseira, humanamente falando, mas nós sabemos que Jesus tem uma didática, uma pedagogia, onde vai nos ensinando. E aqui Jesus nos ensina
Para dar o primeiro passo para esse desprendimento, é necessário reconhecermos aquilo que de fato está em primeiro lugar. Quando Jesus diz: "Ninguém é bom senão só Deus", nos leva a verificarmos na nossa vida o que é que está em primeiro lugar para nós. O que é que ocupa na nossa escala de valores, de projetos, de sonhos, de planos, o primeiro lugar? É a minha família? É o meu trabalho? É o dinheiro? É o sucesso? É os cargos que eu posso ocupar dentro da comunidade? É o desejar, talvez, me consagrar na comunidade, na caminhada vocacional? O desejar concluir minha caminhada como um irmão acolhido e um dia me tornar um missionário? O que é que está de fato em primeiro lugar na minha vida? Só Deus é bom. Ele deve ser esta centralidade, porque a partir dele nós vamos poder discernir todas as outras áreas da nossa vida. E esse é um primeiro ensinamento de Jesus com esta exortação, com esta primeira resposta. E Jesus continua o diálogo: "Conheces os mandamentos?" E aquele jovem, com muita liberdade de espírito, diz, uma liberdade de perceber o que está acontecendo na sua vida, Ele diz: "Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude." E Jesus olha então com amor para aquele jovem, olha com amor para mim e para você, e com muita simplicidade diz: "Apenas uma coisa te é necessária. Uma coisa te falta, uma coisa te falta." Aquele jovem já conseguia viver os mandamentos, já se esforçava para viver os direcionamentos, se esforçava para buscar uma caminhada reta, sincera, coerente, uma caminhada onde era buscado, de fato, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. E Jesus, com muito amor, diz: "Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu." E aqui, nesta resposta de Jesus, está a centralidade da mensagem evangélica para nós no dia de hoje: o desprendimento. Para seguir Jesus é necessário deixar tudo, é necessário se despojar, é necessário abrir mão das riquezas que nós trazemos. Ao contrário do que nós pensamos, Jesus aqui não está condenando a riqueza, mas está condenando o apego a elas. E deixa claro que para o seguir é necessário abrir mão de tudo. Aquele jovem já era capaz de seguir os mandamentos, mas faltava-lhe algo, faltava-lhe. E aqui os estudiosos das Sagradas Escrituras nos ensinam: essa única coisa que faltava era um amor sincero, radical por Jesus, porque só somos capazes de deixar tudo se amamos Jesus radicalmente, se amamos Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, para deixar tudo. Meus irmãos, Jesus conhece o coração daquele jovem e ele não tem medo de propor este caminho, porque sabe que é este o único caminho que vai gerar a perfeita alegria, a perfeita felicidade. E nós podemos escutar. Você, irmão, que está acolhido hoje nas nossas casas de acolhimento, qual é essa única coisa que te falta? Mas eu já faço uma caminhada tão bonita, eu tenho procurado aqui obedecer os direcionamentos, ótimo, tudo isso é maravilhoso. Mas eu tenho feito isso tudo simplesmente com o coração endurecido? Ou eu tenho feito por amor a Jesus, por amor ao projeto que Jesus tem para a minha vida, aberto ao novo de Deus? Você, membro dos grupos de acolhida, que tem vivido cada vez mais uma experiência de conhecer mais a fé, conhecer mais a igreja, buscar ter uma vida coerente com os mandamentos, com as propostas de Jesus para uma vida feliz e ressuscitada. Mas você tem feito isso por um profundo amor? Ou ainda cheio de apegos, ainda cheio de seguranças? Nós, consagrados, temos tido a coragem de
colocar este amor na centralidade das nossas vidas e sermos capazes de irmos para além das regras, para além apenas dos direcionamentos e vivenciar por um profundo amor a Jesus, a evangelização ser feliz, os direcionamentos para a nossa vivência de oração, das nossas famílias vocacionais. Estamos vivenciando tudo isso com amor. E aquele jovem, infelizmente, ele vai embora triste, porque tinha muitas riquezas. Estava apegado àquelas riquezas. Não conseguia ser capaz de desprender-se, de despojar-se. E Jesus, com muita firmeza e amor, partilha com os seus discípulos como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha. Aqui Jesus reconhece que as riquezas do mundo, as preocupações, elas podem nos cegar. E me recordo aqui as palavras que Dom Gregório nos disse uma vez, Cuidado para que as preocupações do mundo não vos deixeis cegos. As ilusões das riquezas, tudo isso, meus irmãos, são as tentações sutis, leves, que vão aos poucos nos cegando e nos fazendo não experimentar a alegria, mas estar numa caminhada com Deus e muitas vezes sentimos tristeza. E aí me recordo de uma outra frase de Carlo Acutis, quando ele dizia: a alegria é o olhar voltado para Deus, a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. Aquele jovem, ao encontrar Jesus, olhou por um momento para Jesus, mas depois resolveu voltar o olhar para si mesmo. E eu e você, como estamos vivendo essa experiência do encontro com Jesus? Apenas o olhando quando Ele tem algo para nos ofertar? Quando Ele nos pede algo que é fácil para nós? E quando Jesus nos exige um pouco mais, rapidamente nós desviamos o olhar, dizendo que não é conosco, Dizemos, talvez isso é para o meu irmão que tem mais tempo de caminhada, ou para aquele missionário, o responsável da casa. Não, para mim não, eu sou apenas um irmão acolhido. E vou dando justificativas para não viver aquilo que Jesus me pede. E acabo dali me saindo frustrado. Peçamos ao Senhor neste dia de hoje a graça de deixar Jesus vencer no nosso coração. Vencer as ilusões da riqueza, o apego, o apropriar-se desta alegria que não é nossa, mas vem de Deus, porque sabemos que para Deus nada é impossível. Peçamos à Virgem Maria a graça de corresponder neste caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.